minutos. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical. Vamos fazê-lo com uma palavra de oração, como é nosso hábito, evocando a presença do Senhor, pedindo que Ele possa estar connosco e que nos possa orientar neste estudo da Sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado porque nos podemos reunir aqui. Ontem já tivemos a oportunidade de estar aqui também, Senhor, e termos aquela reunião onde nós podemos, Senhor, decidir coisas sobre a Tua Igreja. Obrigado pela responsabilidade que nos dás, a confiança, Senhor, que Tu também depositas em nós e a responsabilidade que pedes que nós tenhamos para que a Tua casa seja edificada, mas nós, como membros deste corpo que é dirigido por Ti, possamos fazer aquilo que é a nossa obra, a nossa responsabilidade, Senhor. Te agradecemos agora, Senhor, porque nos podemos encontrar aqui também hoje para estudarmos a Tua palavra. E por isso te pedimos que possas nos orientar, cada professor, cada aluno, para que em conjunto nós possamos estudar e tirar o verdadeiro ensino dela, Senhor. O conhecimento, mas também, Senhor, sabermos aplicar este conhecimento naquilo que é a vida diária, a vida prática. Dá-nos esta sabedoria e dá-nos esta capacidade de conseguirmos transformar a leitura em conhecimento e em conhecimento em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Êxodo, nós começamos no livro de Gênesis, mesmo no início da Bíblia. E como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus e que escreve aquilo que aconteceu, então nós começamos a estudar desde a criação. Podemos dizer, começamos a estudar o início do mundo. E agora estamos na história de Israel, quando Israel foi liberto do Egito depois de ter ficado ali durante 400 anos. E nós estamos a chegar a uma parte que podemos dizer, daqueles episódios decisivos em que o povo de Israel sai do Egito, nós fomos acompanhando a jornada a deles pelo deserto e eles foram para sul e vão chegar hoje finalmente ao Monte Sinai, onde vão receber os 10 mandamentos, que é uma parte da Bíblia que muitas pessoas conhecem. Então nós hoje vamos começar a estudar os 10 mandamentos, vamos perceber bem o contexto em que isto aconteceu, tudo aquilo que Deus pediu para que o povo pudesse escutar bem o que Deus dizia, e depois ao longo das próximas semanas nós vamos então continuar a estudar os 10 mandamentos, porque cada um deles tem conteúdo suficiente para nós dedicarmos algum tempo para percebermos o que é que ele diz, a sua importância para nós e porque é que Deus nos pede isso. Porque Deus podia pedir tantas outras coisas, mas há 10 que Ele decide pedir para nós seguirmos como lei estrutural, e lei esta que, se qualquer pessoa aplicar, nós conseguimos ter aquilo que todos nós desejávamos, a sociedade perfeita. Então hoje temos apenas 2 pontos, um ponto que vamos chamar de povo de sacerdotes e depois então vamos ter ali um outro ponto que é aquele ponto que aborda os 10 mandamentos. Nós hoje vamos enquadrar, vamos perceber a importância dos 10 mandamentos e apenas vamos estudar o primeiro. E ao longo das semanas seguintes vamos dar continuidade, provavelmente 2, 3, algumas aulas apenas, um mandamento apenas, mas nós queremos conhecê-los bem, porque eles são estruturais daquilo que é a prática que a pessoa deve ter para ter uma sociedade que nós entendemos que seria a sociedade perfeita. Então, 3 meses depois do povo de Israel ter saído do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai. Eu pedi, por favor, que estas luzes pudessem ser apagadas só para facilitar a visualização da projeção. Então, eles partem daqui, nós vimos como é que eles foram, vão para Sucote, para sul, depois vão para aqui este, Etã, e descem. E vimos que isto confundiu os egípcios, e os egípcios pensavam que eles estavam errantes na terra e não sabiam para onde é que haviam de ir. Mas sabemos que eles seguiram simplesmente a orientação do Senhor. Quando chegaram a Pi-Hahirote, o exército egípcio os encurralou, estava deste lado temos o mar de juncos, ou o mar dos lagos amargos, mas através de uma obra miraculosa Deus fez com que o mar se abrisse e eles passaram para este lado, e vimos que os egípcios, algum tempo depois, também entraram para dentro daquele mar, mas o mar fechou e eles morreram. Então eles passaram completamente para este lado e agora tinham um caminho aberto para poderem seguir para a Terra Prometida, porque a Terra Prometida ficava fica nesta direção. Mas o que é que Deus vai pedir? Para eles rumarem para sul. Então eles começaram a sua jornada para baixo. 3 meses depois eles vão chegar aqui naquela área, sensivelmente não se sabe exatamente, mas sabe-se que é mais ou menos aqui. Eles vão chegar ali ao Monte Sinai. E eles vão acampar agora ali e durante algum tempo eles vão permanecer.
o que significa que quando nós pensamos na jornada do povo de Israel pelo Egito, e nós sabemos que é uma jornada, vamos perceber que vai durar 40 anos, não é? O plano aqui ainda é durar poucos meses, mas vai acabar por durar 40 anos. Convém nós termos a ideia que eles não estavam a caminhar o tempo todo. Então, só esta paragem, eles vão permanecer aqui durante muito tempo. Depois fazem outras peregrinações, vão rumar a norte, depois param e ficam ali em alguns sítios também durante algum tempo. De vez em quando eles vão tendo paragens longas em alguns lugares. E esta é uma das paragens que eles vão ter, uma paragem longa, então eles vão permanecer aqui. Eles vão aqui no Monte Sinai, eles vão receber a lei, os 10 mandamentos e toda a lei que Deus vai querer dar ao povo. Eles vão receber instruções para a construção do tabernáculo, eles vão construir o tabernáculo enquanto estão aqui e só depois é que eles vão começar vão dar continuidade à sua jornada para a terra prometida que fica aqui, mais ou menos nesta zona. Convém nós termos isso em mente. E só para ver se os irmãos ainda se recordam, eles quando saem, se a terra prometida é aqui, por que razão é que eles não foram logo por aqui? Tiveram que ir para norte. Alguém ainda se recorda da razão? Para evitar a guerra. Porque aqui nesta região, a terra prometida é aqui nesta região havia um povo tecnologicamente muito avançado, que eram os filisteus, e é um povo violento, um povo de guerra. E o que Deus disse foi, não vá eles irem para aqui e verem um povo violento e terem medo e perderem a confiança em Deus e desejarem voltar. Então Deus disse, eu vou prepará-los primeiro e vou levá-los para baixo para eles fugirem da guerra. Mas também não nos podemos esquecer de outra coisa. Eles saíram do Egito, eles eram escravos. E nós estamos a falar de uma multidão muito grande. E Deus quer que eles agora subam, se estabeleçam aqui na sua terra, na terra prometida, como nação. Mas uma nação não é um conjunto de pessoas desorganizados. E eles eram um conjunto de pessoas que estavam completamente desorganizados. Apenas tinham um líder. Mas não havia muito mais organização ali naquele grupo. Então era necessário que eles pudessem chegar, receber a lei essa que eles iam utilizar como nação, porque qualquer nação tem que ter as suas leis, tem que ter uma estrutura social, e apenas depois o povo consegue estabelecer-se e dar continuidade à sua vida como uma nação organizada. Então Deus também puxa-os para baixo para poder organizar, para poder dar-se a conhecer melhor, para eles saberem quem é o verdadeiro Deus deles. Então, quando tudo isto estiver preparado, a ideia é eles subirem e sim tomarem a sua terra. E por isso, então, eles vão partir e vão se acampar aqui naquela região que já vos mostrei, no Monte Sinai. Moisés sobe ao monte. E eu vou ler o texto, apesar de... São ali 4 versículos, mas vamos ler para percebermos bem tudo aquilo que está a acontecer, porque há algumas coisas que eu quero tirar daqui para nós podermos aprender. E o texto diz, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou. E lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. É Deus agora a dizer a Moisés o que é que ele tinha de fazer. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Vamos tentar ver tudo aquilo que nós temos aqui. Então Deus chama Moisés, Moisés sobe e agora temos aqui uma conversa entre duas pessoas. Vamos considerar que Deus é uma pessoa, porque tem uma individualidade, tem identidade, não uma pessoa humana, mas sim uma pessoa por causa desta definição de pessoa que eu acabei de dar. Então temos duas pessoas. Uma pessoa divina, que é Deus, o único, e uma pessoa humana, que é Moisés, a receber a indicação. E Deus começa por dizer, olha, tendes visto, considerem quem eu sou e aquilo que eu já fiz por vocês. Eu sou aquele que vos quer bem, eu sou aquele que vos libertou. E depois ele diz, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, em poucas palavras, Deus dá aqui uma informação que nós podemos considerar preciosa a Moisés. Vamos tentar ver o que é que Deus diz aqui nestas poucas palavras. Primeiro, recorda a libertação do Egito para que as pessoas pudessem saber quem Deus é. Que é o Deus Todo-Poderoso para quem não existe limites de poder. É aquele que faz o que o homem considera impossível.
Viram as pragas que Deus fez para libertar os israelitas do Egito? Ele está a dizer, eu sou esta pessoa que fiz isto, eu posso tudo. Não é? Deus afirma que Israel lhe pertence de uma forma diferente de qualquer outro povo. E eu gosto desta expressão porque Deus diz, vocês são o meu povo e eu sou o dono da terra. Eu mando em tudo, numa linguagem muito nossa. E entre todas as coisas que eu mando, porque tudo é meu, vocês são destacados. Porque Deus podia escolher outro povo. Se Ele é dono da terra, Ele podia escolher o quê? Qualquer outro povo. Mas Ele diz, eu escolhi-vos a vocês. Eu escolhi-vos a vocês. Sabemos que escolheu por amor, não há mérito nenhum, nós sabemos isso por causa do estudo das Escrituras, mas Deus então escolhe este povo entre todos os povos que existem e Deus podia escolher qualquer um, porque Israel não tinha nada de extraordinário para ser escolhido. Não há mérito nenhum aqui em Israel, mas Deus decidiu escolher este. Okay. E ia tratá-lo de forma diferente. Então estabelece aqui uma relação com este povo, mas vai estabelecer uma relação com condições. Com condições que é, se o povo escutasse a sua voz e guardasse a sua aliança, Deus iria guardar e estimar aquele povo de uma forma diferente. Então Deus está a dizer, eu vos escolhi, eu que podia escolher qualquer povo, sou o dono da terra. Eu que tenho todo o poder, quero estabelecer uma aliança convosco. Mas há aqui uma condição, eu vou-vos dar a lei e vocês têm de a cumprir. Se quiserem este privilégio que eu vos estou a oferecer. E Deus agora vai prometer que Israel, todas as pessoas, seriam um reino de sacerdotes. Isto aqui é particularmente importante hoje, é importante e naquele tempo aquilo fazia muito mais sentido. Nós hoje não conseguimos perceber isso, até porque nós hoje como batistas defendemos que todos somos santos, não é? Todos somos sacerdotes, defendemos o sacerdócio de todos os santos. Mas naquela altura não era assim que se pensava. O pensamento era completamente diferente. Então era o povo, e havia alguns que eram sacerdotes, e qual era o papel do sacerdote? Era o mediador. Era aquele que recebia de Deus a mensagem e comunicava ao povo. E o povo comunicava ao sacerdote e o sacerdote levava em oração a Deus. Esta era a ideia que aquelas pessoas tinham. E nós hoje, de certa forma, principalmente por vivermos numa sociedade de uma cultura católica, isto ainda está bem enraizado. Há um intermediário, há aqui alguém no meio. E um sacerdote seria esta pessoa. E Deus está a dizer, não vai haver aqui ninguém no meio. Vocês todos vão ter direto acesso a mim. Isto é uma coisa estranha. Não se esqueçam que eles estiveram no Egito 400 anos e havia o quê? Sacerdotes. Havia os mediadores. E Deus está a dizer, aqui comigo não vai ser assim. Todos vocês vão ser sacerdotes. Então, porque vão ser sacerdotes, naturalmente têm direto acesso a Deus. O que é que significa? Que tem que ser uma nação, por inerência, santa. Tem que ser uma nação santa. E agora Moisés o que é que vai fazer? Recebe a palavra do Senhor e ele vai comunicar aos anciãos de Israel, que depois vão transmitir esta mensagem a todas as outras pessoas. Então, nós temos aqui Deus a definir uma identidade para Israel. Porque Israel existia, era uma etnia, e Deus diz, vocês vão ter uma identidade diferente. Vocês vão ser um povo sacerdotal. Completamente diferente de todos os outros povos que existiam. Então Deus está a dizer isto ao povo. Que privilégio que eles estavam ali a receber naquela altura. O povo recebe as palavras de Deus e aceita. Aceita de uma forma muito receptiva e diz assim, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui nós vemos Moisés a fazer o papel de quê? Sacerdote. Que era aquele que mediava. E isto é importante percebermos que sempre, até aqui, quem falava com o povo era Moisés. E o povo, como é que falava com Deus? Era através de Moisés. Como qualquer outro povo. Era assim que funcionava. Então, Israel também funcionava desta forma. Mas naquela passagem que nós tínhamos lido, o que é que Deus disse? Vamos mudar isto. Vocês vão ser um povo que vai funcionar de forma diferente. Nós vamos mudar isso. Eu vou falar diretamente convosco. Eu vou falar diretamente convosco. Então, fica muito claro que Moisés era o intermediário até aqui, mas que as coisas iriam ser diferentes a partir daqui. Não é? E Deus está a preparar todas as condições. Só que nós então temos que dar continuidade. Não é? E para que o povo assumisse o seu sacerdócio, eles tinham que ouvir diretamente a mensagem de Deus a partir de quem?
Não. Se era um povo sacerdote, tinha que ouvir a mensagem a partir diretamente de quem? De Deus. Não precisam de intermediários. Eles são sacerdotes. Eles agora comunicam com Deus, certo? Então, eles estão prestes a tornar-se um povo sacerdotal. Então, para isso, Deus vai começar a preparar o povo para assumir a sua responsabilidade sacerdotal. E é aquilo que nós vamos, a partir de agora, começar a ver o que é que Deus vai dizer para Moisés fazer para esta tal preparação que nós temos estado a falar. E Deus deu instruções ao povo e disse assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Nós temos que ler aqui a passagem com alguma atenção, porque quando eu estava a preparar o estudo, eu tive aqui alguma dificuldade para perceber o que eu estava a ler, porque eu estava a fazer uma leitura contínua. E nós temos que pensar que isto não é um filme, nós não estamos a ver, estamos a ler o que alguém escreveu. E ficamos com a sensação que Moisés subia e descia ao monte sempre ao longo do capítulo 19. Não, ele na verdade sobe 2 vezes. Sobe a primeira, que ele recebe a indicação que ele dá ao povo, e esta indicação que nós estamos a ler foi da primeira vez que ele subiu. É importante nós termos aqui a cronologia bem na mente. E depois, lemos aqui uma coisa que parece uma contradição, que é marcar limites cá em baixo no monte. Imaginem, agora nós estamos diante do monte, à nossa frente, não é? E marcar limites cá em baixo para que ninguém passasse os limites. A ideia é Deus vai manifestar-se a partir do monte e ninguém vai passar o limite para não haver curiosos. E Deus mais à frente diz: não vai haver um curioso que queira subir para ver a face de Deus. Não. Então o limite está marcado, ninguém passa o limite. Mas logo a seguir depois diz: quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Mas então é para subir ou é para não subir? O que está a dizer é que quando Deus se manifestar a partir do monte, o limite tem de ser respeitado. Quando depois uma buzina tocar, significa, a partir de agora, o limite já pode ser ignorado. Estão a perceber? Deus vai dando sinais. Há uma buzina que toca que Deus vai agora comunicar e depois, quando a comunicação terminar, toca novamente longamente uma buzina para dizer: ok, o limite do monte a partir de agora já pode ser ignorado, vocês já podem subir e descer. E temos que ter isso bem em conta para não acharmos que aqui está uma contradição. Deus diz para não subir, mas depois diz já podem subir. Não, não há contradição nenhuma. Deus está a dizer: quando tocar a primeira buzina, ninguém sobe, porque eu vou manifestar-me a partir do monte. Depois, quando eu acabar a manifestação, o que é que acontece? O monte, vocês podem novamente voltar a fazer aquilo que faziam sempre, subir e descer o monte como bem entendessem, não é? Então, o que é que nós podemos aprender com este texto? Porque este texto, eu creio que nos tem aqui várias coisas para nos ensinar hoje. A primeira coisa é que nós temos que compreender que o que é importante exige preparação. E não é preparação que acontece de forma inadvertida, sem querer. Não. Deus está a dizer: preparem-se. Eu vou comunicar convosco. Deus podia começar a comunicar logo naquele dia. Não podia. Podia, ele é Deus. Mas ele disse que ia comunicar quando? 3 dias depois. Muito bem. Mas podia comunicar 3 dias depois e as pessoas continuarem a viver a sua vida normal. Não. Se Deus vai comunicar 3 dias depois, o que é que o povo tem que fazer nos 2 dias que antecedem? Preparação. E Deus vai descrever a preparação. Então, temos que aprender que exige preparação. Os momentos de adoração, os momentos de seriedade, os momentos com Deus, não devem ser feitos de forma leviana. Agora vamos cultuar. Não. Isto é uma coisa que nós, por exemplo, devemos considerar em coisas simples. Hoje temos um momento de adoração coletiva. Existe preparação. Se calhar a partir de ontem à noite, nós termos alguns cuidados com o pensamento, orar, pedir perdão, purificarmos a mente, para estarmos aqui agora diante do Senhor em oração, em adoração coletiva, preparados. A adoração exige preparação. Deus não quer que o homem se chegue a Ele de qualquer maneira. Deus quer que o pecador se chegue a Ele de qualquer maneira, mas quando o conhece, tem regras. Tem que ter cuidados. O descrente não conhece Deus, então vem de qualquer maneira.
mas quem conhece sabe que Ele é santo. Então não sobe ao monte, não toca no monte, sabe que não pode. Então deve haver preparação. Vamos ter a reunião de oração. Saímos do trabalho à pressa, em alta velocidade, e agora chegamos, ligamos o computador, estamos aqui e começamos a orar. Não há preparação. Tem que haver preparação. E Deus é rigoroso nisso. E vemos o cuidado que Ele está aqui a exigir. 2 dias. Fica a pensar, 2 dias. São 2 dias em que o povo estava a preparar-se. Agora, irmão, 2 dias porque eles estavam a trabalhar? Não, eles não estavam a trabalhar. Então foram 2 dias inteiros de preparação. 2 dias de preparação. O que nós aprendemos com este texto também, e isto para a nossa sociedade é particularmente importante, é que a atitude interior e a exterior são igualmente importantes. Nós gostamos muito de dizer, o importante é o meu coração, e depois não temos cuidado com outras coisas exteriores. Sabemos que o mais importante é a parte interior, mas ela manifesta-se através do exterior. O que é que Deus pediu para o povo fazer? Preparação, mas entre as várias coisas da preparação, uma delas é, vocês têm que aparecer aqui com roupa limpa. Aqui não aparecem de qualquer maneira. Vocês não estão no trabalho. Vocês estão diante de quem é dono do quê? Porque Deus apresentou-se de quem é dono de tudo. Se vocês para irem a um casamento uns dos outros, preparam-se bem e têm cuidado, como é que para mim, que sou o dono de tudo, vocês querem vir de qualquer maneira? Não. Vocês vão vir lavados, limpos, porque sabemos que isto tem algum simbolismo e na sociedade em que nós vivemos, na forma de organização social. Nós apresentamos-nos bem em coisas que nós consideramos importantes. E nós sabemos que é assim. Então Deus exige e disse, vocês vão lavar as vossas vestes. Aqui toda a gente vai estar limpa neste dia, como se estivessem a ir para um casamento. Vocês estão diante de mim. Então, a parte interior é importante, sim, mas a parte exterior também. E é para nós não cairmos neste pensamento mundano e que, de certa forma, invadiu muito as igrejas, evangélicas principalmente, porque os católicos, felizmente, não têm este pensamento. A respeito, experimente entrar numa igreja católica. A pessoa automaticamente tira o chapéu. Fala baixinho. Eu não sou católico, eu quando entro lá, inspira respeito. Nós aqui entramos de qualquer maneira, com qualquer roupa. Não, há necessidade de preparação. Se há necessidade de preparação, é uma preparação interior e é uma preparação exterior também. E devemos aprender também com este texto que a nossa relação com Deus tem limites. Porque se eu sou sacerdote e tenho acesso direto a Deus, eu tenho acesso direto, não é o meu amigo, eu tenho acesso direto a quem? A Deus. Há limites. E Deus define os limites e diz o quê? Eu vou manifestar-me através do monte. Ai daquele que tocar no monte. Há um limite. Eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês. Quem se aproximar e tocar no monte, morre. Isto é sério. Vocês não me vão tratar como mais um amigo, com um abraço, um aperto de mãos, uma piada. Não. Eu não sou assim. Eu sou Deus. Eu não sou vosso amigo agora. Eu tenho uma relação de amizade convosco. A natureza da relação pode ser de amizade, pode. Mas Deus não é amigo, Ele é Deus. Então Ele faz uma diferença. Vocês comigo podem tocar e aproximar. Comigo não. Há limites. Então Deus também nos está a ensinar, ensinou ao povo de Israel que na nossa relação com Ele, nós devemos considerar que não estamos a lidar com uma pessoa qualquer. E por isso há limites que nós temos de ter. E até a maneira como às vezes falamos com Deus, deve haver cuidado. Deve haver cuidado. Por exemplo, uma vez estava a ver um teólogo e ele estava a dizer uma coisa interessante. Ele estava a dizer que nas aulas, o professor no seminário, a maneira como ele escreve o nome de Deus, estamos a escrever rápido e principalmente nós, por causa dos dispositivos móveis, fazemos uma pesquisa e metemos a palavra de Deus minúscula. Ele estava a dizer, ele tem muito cuidado com isso. Ele está a escrever o nome de Deus, não é? Se há uma regra que diz que nós escrevemos os nomes próprios ou certas palavras nós escrevemos com letra maiúscula, com Deus ele tem esse respeito. Agora, os irmãos, há pessoas que dizem, não, mas isto aqui é só para uma pesquisa. Se eu tivesse a utilizar o vosso nome, se calhar utilizaria minúscula. Mas o nome de Deus não. Seja para fazer uma pesquisa rápida ou não, mas Deus, Ele tem limites. Eu devo tratá-lo de forma diferente. Porque senão eu estou a tratar Deus como qualquer outra pessoa. E eu gostei deste cuidado que Ele manifestou. Em coisas que aparentemente são simples, mas Ele está a fazer uma distinção.
entre Deus e todas as outras coisas. E dei apenas um exemplo muito simples. E outra coisa que nós podemos aprender é que nem tudo é imediato. Deus apresenta-se e diz assim: eu tenho todo o poder, eu criei os céus e a terra, eu sou o dono disto tudo. Mas preparem-se, ao terceiro dia eu falo convosco. Eu podia fazer já? Não. Nem tudo tem que acontecer já. Há momentos certos. Deus quer que haja momentos certos. E nós devemos andar de acordo com o relógio de Deus. Agora o povo podia perguntar: oh Deus, mas nós hoje já estamos preparados, já dissemos a Moisés que sim, vamos aceitar. Mas Deus diz: está bem, mas é o terceiro dia. O relógio quem determina sou eu. Isto é importante até para as nossas orações. Nós queremos que Deus se submeta a nós e Deus agora seja condicionado pelo nosso relógio. Não, Deus não se vai submeter ao nosso relógio. Nós é que somos as criaturas, foi Ele que nos escolheu. Se eu sou sacerdote, há um Deus na relação. Se eu sou sacerdote, eu estou cá em baixo. Se eu sou sacerdote, há um Deus que está em cima e é superior a mim. Eu submeto-me ao relógio de Deus. E as coisas não acontecem quando eu quero e às vezes leva tempo. Em alguns casos, muito tempo. E agora o que é que vamos fazer? Nada, porque nós devemos compreender que nem tudo é imediato e nós devemos estar sujeitos ao tempo de Deus. E aqui é muito interessante, e os irmãos agora podem achar que eu estou a exagerar em tudo isso. Nós vamos perceber que aquilo que eu vos disse não se aproxima ao cuidado que Deus quer. Aqui nesta história nós vamos perceber isto. Nesta história nós vamos perceber isto. Então, agora, pensem em tudo isso. Deus deu esta indicação toda. Então nós temos 2 dias para nos prepararmos. Ao terceiro dia, então, nós vamos ver uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Agora, Deus vai falar com um povo inteiro. Isto nunca aconteceu na história. Nunca. Então, a grande expectativa, o terceiro dia, como é que Deus se vai manifestar, como é que Deus vai falar. Não se pode passar o monte, todos lavados, limpos, apresentáveis, de pé. E estão agora com expectativa para ver aquilo que vai acontecer. Agora, vejam o que é que começa a acontecer. Começa a partir do monte. O texto diz que Deus desce para o cimo do monte. Até é interessante a maneira como o texto diz, mas desce para cima assim, porque Deus está ainda acima do monte, não é? Então vejam, trovões e relâmpagos. Eu fico a imaginar, o povo começa a ver os trovões e o relâmpago, há uma nuvem espessa que se vai formar sobre o monte, ninguém está a ver o que é que está a passar, mas agora de repente há uma nuvem espessa. Para quem já teve experiência de estar em alguns sítios de monte e de repente quando o monte é completamente coberto, aquilo fica uma imagem interessante. Agora, não sabemos como é que é esta nuvem, se era mais clara ou mais escura, mas agora imaginem o monte a ficar coberto, os trovões e os relâmpagos, tudo acontecer em simultâneo, e há uma trombeta que agora começa a tocar. E quando diz começa a tocar, a Bíblia descreve com uma adjetivação que nos permite perceber que é um som audível e muito forte. Eu fico a imaginar, as pessoas provavelmente sentiram a onda do som da trombeta. Aquilo deve ter feito algum efeito. Então começa a tocar uma trombeta. O povo sabe, agora é que vai começar. O que é que o povo, a ver todo este espetáculo, o povo fica cheio de medo. O povo fica cheio de medo, mas agora não há nada a fazer, eu estou com medo, mas estou aqui à espera, não é? Nada a fazer. E de repente, o texto diz que Deus desce em fogo. Eu não sei se de repente aquela nuvem torna-se em labaredas, por causa dos relâmpagos, nós não conseguimos perceber, mas é um espetáculo que deixa as pessoas completamente amedrontadas. E o monte, como se não bastasse, há um terremoto, começa a mexer. É que o monte inteiro mexe. Eu fico a imaginar as pessoas a verem todo aquele som, aquele espetáculo, longe, porque há um limite e eles não conseguem ver, as pessoas amedrontadas. E de repente Deus fala de voz audível através do trovão. Eu fico a pensar, as pessoas estão a ouvir uma voz e estão a olhar para cima. Esta voz eles nunca ouviram. E eles estão a ouvir agora Deus a falar. E agora, o que é que Deus diz? Não se esqueçam, eles prepararam-se durante 2 dias. Porque Deus agora vai falar com eles, certo? E agora, vejam a seriedade. Este texto, em poucas palavras, ensina-nos algo tremendo. Vejam o que é que Deus diz. Diz o seguinte: descendo o Senhor para o cimo do monte, Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então Deus falou para dizer: Moisés, podes subir. Tanta preparação,
para dizer só a Moisés, podes subir. Não é? Moisés naturalmente vai subir. Agora a pergunta é, por que razão é que Moisés subiu novamente? Mas qual... Porque Deus chamou, mas porquê é que Deus chamou para Moisés subir? Mas o que é que Deus iria querer dizer a Moisés? Para fazer a transmissão, vamos ver o que é que o texto diz. O texto aqui surpreende-nos. O texto surpreende-nos. Agora vamos então ler o texto. Esta era a ideia que eu tinha. A ideia que eu tinha é que Deus chamou a Moisés, que era para ouvir o quê? Os mandamentos. Os mandamentos. Mas não nos podemos esquecer de toda a narrativa que descrevemos até agora. Deus disse que ele seria um povo de quê? Então, afinal, Deus ia falar com quem? Fica esquisito. Então Deus agora chama só Moisés para transmitir a lei, para depois Moisés transmitir a lei ao povo? Volta a dar ao mesmo. Mas então continuava a ser o mediador. Continuava a ser um mediador, continuava a não ser um povo de sacerdotes. Mas só para percebermos a seriedade da preparação, vejam isto, que é estranho para nós. E nós humanos até temos dificuldade para compreender, mas o texto é muito interessante, diz assim. E o Senhor disse a Moisés. Então Moisés, vejam, estamos na continuidade. 20, Deus está a dizer a Moisés para quê? Para subir. E Moisés subiu. Então agora Moisés subiu e o Senhor vai falar a Moisés. E vejam o que é que o Senhor diz a Moisés. Desce. Então, mas ele subiu para dizer desce, tal e qual. Ele diz assim, desce, adverta ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perceberem. Deus conhece o homem. Há de haver algum curioso que, e agora quero ver o que é que está ali. Deus diz, não. Olha, subiste, eu chamei-te, bem. Agora desce. E diz para ninguém passar o limite. Diz para ninguém passar o limite. E depois diz também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Fica estranho, não é? Ou se calhar estava, também podia estar, mas sim, essa é uma explicação razoável. Eu também pensei nisso, mas com aqueles trovões todos, quem é que quer subir no monte a tremer? O monte estava a tremer. E Deus manifestou-se como fogo. Quem quer subir para cima do fogo? Então vejam a importância que deve haver quando nós nos aproximamos de Deus. Então Deus faz esta preparação toda e agora o povo tem com grande expectativa e Deus diz a Moisés, sobe tu. E depois Moisés sobe, o Deus diz, olha, diz para não passarem os limites, desce. E não diz mais nada. Moisés, o que é que diz ao Senhor? O lógico, Senhor, mas eu já tinha dito isso ao povo, o limite já está marcado. Moisés vai responder porque o limite já estava marcado. E vejam agora aqui a conversa que vai existir. Então, Moisés vai dizer ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra. Então Moisés está a dizer, Senhor, sim, isto já está garantido, já está cumprido. E agora vejam a resposta de Deus. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e irão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fire. Então Deus está a dizer a Moisés, não, desce, repete novamente para ninguém subir. É isso mesmo. E Moisés, o que é que faz agora? Quando Deus disse, eu sei que tu já disseste, eu sei que o limite está marcado, o povo já sabe, ele sem medo, mas desce e faz mesmo aquilo que eu te disse. Isto é para vermos a seriedade. Deus faz com que a lei seja dada, diz, cuidado, ninguém passa o monte. Moisés sobe e Deus diz assim, reforça, isto é sério demais. Isto não é como vocês costumam fazer, que de vez em quando tratam com leviandade. Esta passagem é toda estranha. Então Deus diz a Moisés, Deus fala a preparação para dizer, sobe. Olha, agora desce e repete novamente para ninguém subir. Isto é sério demais. Mas o povo estava sendo... Mas eu não sei se alguém... Eu acredito que possa haver algum curioso. Mas naquele caso em particular, eu não creio que houvesse, porque o texto diz que eles ficaram amedrontados.
Haver uma voz do céu a falar como um trovão. Mas a trombeta ainda não tinha tocado. Quem aqui ia violar uma lei quando está a ver o monte a tremer com todo aquele espetáculo? Aquilo dá medo. Eu teria medo. Eu teria medo. Então, eu creio que Deus deixou bem claro o que vai acontecer a partir de agora é sério demais. Não tomem isso com leviandade e vai. Eu sei que vocês estão com medo, mas eu quero que vocês percebam que comigo há mesmo uma diferença. Vocês querem ser um povo que tem acesso a mim, o rigor é em extremo. Aqui o rigor é no limite máximo da vossa capacidade. Então, por isso, vai e repete aquilo que tu já disseste para que o povo saiba. Quando é que nós repetimos? Eu fiquei a pensar, mas repetir porquê? Eu fiquei a pensar, esperem lá. Um pai diz a um filho, numa situação perigosa, diz, cuidado, não andes aí que isto é perigoso. E a criança percebeu. Antes de sair de casa, o que é que o pai faz? Novamente. Mas repete porquê? Por isso é que os filhos respondem, eu sei, já ouvi. E nós o que é que dizemos? Ai, tem razão, desculpa ter repetido. Porquê é que nós repetimos a segunda vez? Por causa do quê? Da seriedade. Eu fiquei a pensar, é exatamente o que nós fazemos. E Deus está a repetir por causa da seriedade. E isto é mesmo para nós considerarmos. Lidar com Deus é sério demais. Não há espaço para brincadeiras, para piadas, para não haver preparação. Isto é sério demais. Então Deus disse, ok, agora Moisés desceu e o que é que fez? E repetiu. E agora, quem está cá em baixo? Todos estão cá em baixo. E agora então Deus vai começar a falar. E Deus, a partir do monte, com todos cá em baixo, Deus vai começar a dar aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, quando nós compreendemos bem todo este contexto, percebemos que os 10 mandamentos agora estão a ser transmitidos a quem? Então, não foi Moisés que recebeu os 10 mandamentos e transmitiu ao povo, o povo ouviu diretamente do próprio Deus. E por isso é que Deus disse a Moisés, sobe, agora desce, olha, é só para certificar que tudo tem que estar bem feito. E Moisés desceu, certificou-se e Deus disse, agora tem condições. Então Deus agora vai falar para quem? Para todo o povo. A voz vinha do monte e todos escutavam ao mesmo tempo. Vai subir depois. Vai subir depois. Sim. Mas agora estão cá em baixo e estão a ouvir os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos estão a ser comunicados audivelmente por Deus para todo o povo. E se os irmãos continuarem a ler, vão ver que depois dos 10 mandamentos é quando o povo diz a Moisés, olha, estamos cheios de medo a ouvir esta voz. Sobe tu e ouve tu sozinho. E depois diz-nos. Só depois do povo poder ter este contacto com Deus. E vamos ver as implicações depois que saem a partir daí. E os 10 mandamentos, em resumo, são aqueles que eu vos apresento, que diz não ter outros deuses, não fazer imagens para adorar nada que exista ou algo que seja criado, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar e santificar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo e não cobiçar nada do próximo. Eu escrevi de forma muito resumida, por exemplo, aqui o mandamento do cobiçar, ele vai descrever, não cobices a esposa, os animais, uma série de coisas, os servos, mas sabemos que a ideia não é só não cobiçar a esposa, os animais e o servo. Não é? É não cobiçar tudo. Não é? É não cobiçar tudo. Então, em princípio, os 10 mandamentos, por princípio, são aqueles que acabei por vos escrever ali. E nós agora vamos começar a estudar cada um destes mandamentos ao longo das próximas semanas, mas temos que fazer aqui um enquadramento para percebermos o que é que nós temos diante de nós. O que é que todos nós queremos? Há uma coisa que todo ser humano quer, aquilo que nós chamamos de felicidade, ou pelo menos ter uma vida tranquila, descansada, uma vida em que nós vivemos despreocupados. E nós procuramos, de alguma forma, encontrar uma sociedade onde isto exista. Entre as várias razões que explicam a migração das pessoas, uma delas é encontrar algumas das coisas que nós consideramos importantes para termos aquilo que nós achamos uma vida de qualidade, que se pode aproximar mais da felicidade, não é? E
Se nós considerarmos isto, tudo o que aqui está, que Deus comunica ao povo, e se nós fizermos tudo isto, nós conseguimos ter uma sociedade em que ninguém tem medo, não existe homicídios, naturalmente, por isso é que entre as várias razões para não ter medo, uma delas é esta, é saber que ninguém me vai matar, não é? Ninguém me vai roubar, os pais amam os filhos, significa que os filhos vão ser bem cuidados, os filhos honram os pais, então há uma relação vertical na sociedade, há pessoas que prestam contas a outras, a sociedade está bem organizada, não é? Ninguém cobiça nada de ninguém, o que significa que então eu fico contente com o sucesso do outro, eu trabalho, e então nós, se conseguíssemos cumprir aqueles 10 mandamentos, nós tínhamos aquilo que nós podemos designar de uma sociedade perfeita. De uma sociedade perfeita. E nós encontramos aqui a receita através daquilo que Deus nos diz. Mas nós temos que compreender que os 10 mandamentos têm aqui alguns princípios a partir dos quais nós temos de considerar para podermos seguir. São os seguintes. Os 10 mandamentos foram dados por quem? Por Deus. Imaginem que nós estávamos aqui, e os 10 mandamentos eram dados por um de nós. Certo? O que é que outro de nós podia dizer? Não. A pessoa criava a lista dos 10 mandamentos. É o que eu estou a dizer. Imagina que algum de nós escrevia uma lista com 10 mandamentos para nós todos seguirmos. O que é que outra pessoa podia dizer? Ou, eu também posso fazer uma lista. Porquê é que eu sigo a tua e não sigo a minha? E o outro diz, não, eu também faço uma. E é assim que o mundo funciona. Cada um quer ter a sua opinião. Certo? Os 10 mandamentos, nós temos que partir do princípio que foram dados por alguém com autoridade. O que significa que então eu não posso questionar, porque não foi dado por alguém igual a mim. Porque qualquer coisa que vocês me podem dar, eu sempre posso questionar. Porquê é que eu tenho que seguir o que tu me dizes? Não segues tu o que eu digo. Porque eu sou igual a ti. Quando os 10 mandamentos são dados por alguém acima de nós, então isso faz com que a autoridade seja reconhecida. E vejam, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Vejam o cuidado que Deus tem para dar os 10 mandamentos. Ele está a dar os 10 mandamentos e alguém podia dizer, Senhor, mas porquê que eu tenho que seguir? Eu também posso fazer a lista. Deus diz, não, tu não podes. Eu é que te tirei do Egito. Eu estou acima de ti. Eu estou acima de ti. Por isso, há uma diferença. Eu demonstrei quem tem poder e não tem limites. E que sabe tudo. Porque eu, para tirar do Egito, eu dizia com antecedência o que é que iria acontecer. Eu tenho todo o poder e tenho todo o conhecimento. Eu não tenho limitações. Então, eu posso dar, tu não podes dar. Então, os 10 mandamentos, nós temos que partir do princípio que foram dados por quem? Por alguém acima de nós e com autoridade. O que significa que quem segue os 10 mandamentos reconhece automaticamente a existência de quem? De um Deus. E nós temos que partir deste princípio. Nós temos que partir daqui. E isto é muito importante para os 10 mandamentos. Então, partindo daqui, nós estamos em condições de poder estudar os 10 mandamentos. Porquê? Porque agora há um mandamento que eu não gosto, ou não concordo, ou tenho uma visão ligeiramente diferente. Mas se me é dado por Deus, quando eu tiver estes pensamentos, qual é a conclusão rapidamente a que eu vou chegar? Não, eu estou errado, ele é que está certo. Eu é que estou errado, ele é que está certo. Porquê? Ele é superior a mim. O mundo, como não reconhece Deus, quando vê os 10 mandamentos, os meus colegas brincam. Mas porquê é que eu não posso cobiçar? Eu não estou a fazer mal a ninguém. Está na minha cabeça. Como é que consegue convencer um ateu de que pensar na mulher do outro é pecado? Explique-me. Que ele vai dizer, eu não fiz nada, eu não toquei. Como é que vai convencer que é pecado? Não vai conseguir. Mas como é que nós conseguimos convencer, como é que nos conseguimos convencer que é pecado sem seguir um pensamento lógico? Nem que seja para concluir. Foi Deus que disse. Ainda que eu não perceba, foi Deus que disse. Então o que é que eu faço? Porque foi Deus que disse, eu sigo. Porque Deus não é como Ele, está acima e Ele tem todo o poder. Então nós temos que partir daqui. Quando não compreender, quando não concordar, submeta-se simplesmente a este princípio básico que foi dado por Deus. Não há discussão possível. Não há discussão possível. Então, estamos em condições para começar pelo primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim.
Este mandamento vai proibir a idolatria, a adoração a qualquer outro Deus, proíbe também a criação de deuses, não é? O outro mandamento tem a ver com a representação, aqui tem a ver com a criação de Deus e a adoração a outros deuses. É interessante quando nós pensamos um bocadinho neste mandamento, nós pensamos que em parte ele está obsoleto. Porquê? Porque quando nós pensamos em Deus, pensamos muito na mitologia grega, ou mitologia romana, ou outros temas mitológicos que existem, em que existem aqueles deuses, mas nós temos que considerar que quando o Senhor está a falar, Deus é qualquer pessoa, ou qualquer coisa, ou qualquer pensamento que nós tenhamos em que nós vamos considerar isto antes de Deus. Porque eu, para ouvir Deus, eu preparo-me. E quando eu me preparo mais ou melhor para outra coisa qualquer do que para estar com Deus, esta coisa transformou-se em Deus. Quando eu dedico mais tempo a outra coisa qualquer que não a Deus, esta coisa transformou-se em Deus. Então Deus pode ser qualquer coisa com quem ou com a qual nós lidamos. Gracinda, querias falar? Olha, eu acho que se achares que é uma coisa bonita para enfeitar, guarda lá em casa, mas aquilo é só um boneco. Aquilo não faz nada. Nada, é isso mesmo. Então, olha, podes guardar se for bonito para um pousa-papéis, se não, olha, podes deitar fora que não tem utilidade nenhuma. Então não tem grande utilidade. Assim, não, sim. Gracinda, E a Sandra pegou nela e meteu-a no lixo. a Sandra fez bem porque tu não precisas de nenhuma santa lá em casa. Tu, como filha do Senhor, tu é que és a santa. Exatamente, é isso mesmo. Eu comprei porque estava muito bem vestida. Então era uma boneca. Era. Era bem Sim. enfeitada. E a Sandra meteu no caixote. Então, olha, aprende com a Sandra. Vamos dar então continuidade. Sim. Se nós considerarmos bem, vamos perceber que este mandamento é tão atual hoje como era quando ele foi dado, quando havia os deuses no Egito e os deuses daqueles povos, não é? Hoje nós, de forma mascarada, já não adoramos estes deuses da mitologia, mas continuam a haver coisas que na nossa vida são mais importantes que o Senhor. Então estas coisas para nós são o quê? São deuses. Quando eu coloco qualquer coisa antes deste Deus que existe preparação, com este rigor, esta coisa tornou-se, então, o nosso Deus. E tudo parte a partir daqui, não é? Então, Deus é qualquer coisa que nós podemos ter que vai assumir uma prioridade na nossa vida e esta coisa, então, vai se tornar um Deus. O problema dos falsos deuses, e façam um exercício até de pensar, é que se nós cedermos ou seguirmos qualquer Deus criado, sempre o resultado é mau. Sempre o resultado é mau. Eu estava a fazer um exercício aqui de mente. Vamos ser honestos. Eu ontem brincava com os jovens. E há uma relação entre dinheiro e felicidade. Existe. Até estudos científicos com isso que provam que a felicidade e o dinheiro estão relacionadas até certo valor. A partir de certo valor depois já é indiferente. Não é? Depois a partir de certo valor é indiferente. Costumo brincar que quem tem 10 milhões de euros não é mais feliz que quem tem 8 milhões de euros. Não é? Não é? Porquê? A partir de certo valor já é indiferente. Eu fiquei a pensar, ok, então vamos imaginar que alguém gosta muito de dinheiro. E esta pessoa vive, não é? Para o dinheiro. E sabemos que há muitas pessoas assim. Fiquei a pensar, o dinheiro é um Deus para esta pessoa. Mas não será que o dinheiro poderá um dia satisfazer esta pessoa? E eu comecei a pensar naqueles casos que nós conhecemos. E eu, a pensar, cheguei à conclusão que não. Nunca ninguém vai ficar satisfeito. Pego numa pessoa muito, muito, muito rica e a pessoa está para se reformar e pergunte-se, então, ela podia pegar na sua fortuna quase toda e dividir em, temos pessoas assim, dividir em 1000 partes, ela ficava com a milésima parte e continuaria muito rica na mesma, com dinheiro para o resto da vida e dava o resto.
que é que eles fazem? Eles continuam a investir. Porquê? Querem mais. Quando é que ficam saciados? Então nunca vão atingir a felicidade, porque vão continuar a trabalhar para servir a este Deus. Este Deus vai escravizá-los. Nunca ninguém atinge a satisfação. Assim como em qualquer outra coisa. Nós nunca vamos conseguir a satisfação. Só se tivermos o Deus certo. Porque todos os outros sempre vão levar o homem à ruína. E Deus não está a dizer, não tenho outros deuses porque eu não quero, eu tenho ciúmes, vou ficar triste. Não, é porque Deus sabe que esses outros deuses vão nos provocar dano. Vão nos levar à destruição. Não é porque Deus sabe que agora vai ter um concorrente. Ele sabe que não pode ser concorrente. Mas Ele, porque nos ama, sabe, isto só te vai destruir. Isso só te vai levar ao colapso. E por isso, então, não tenhas e segue-me apenas. Qual é a importância deste mandamento e de nós adorarmos um só Deus? Eu queria destacar aqui algumas coisas. Primeiro, se partimos do princípio que só existe um Deus, não existe mais, então quem foi o Criador de todas as coisas? Então, se Deus foi o Criador de todas as coisas, e criou-me a mim e criou cada um de nós, vai nos colocar em pé de quê? E de igualdade. Somos todos iguais. Se eu considerar vários deuses, isso pode-me colocar eu numa posição em que eu me considero superior a vocês. E acontece atualmente, alguns irmãos dizem, acontece sim senhora. Por exemplo, o povo nipónico, japoneses, alguns mais tradicionais, eles acreditam, alguns ainda, que são descendentes de uma divindade. Por isso, porque são descendentes de uma divindade superior e olham para nós e consideram que nós somos descendentes de outra divindade qualquer, e como a deles é superior, como é que eles nos consideram? Inferiores. Porque há deuses. E se eu sou feito criatura de um Deus superior, naturalmente eu passo a ser o quê? Superior. E todas as ideologias que se basearam em alguma religião partiram sempre deste princípio. E até o cristianismo deixou-se levar por isso. O próprio colonialismo fundamentou-se nisso. Nós somos feitos de Deus, Deus chegou a mim primeiro, então quando chegamos aos povos indígenas, vocês têm outros deuses, vocês estão inferiores. E por isso então como é que vai ser? Nós levamos a mensagem do Evangelho e dizemos como é que vocês falam, vestem, pensam. Há um sentimento de superioridade associado. Se nós considerarmos este mandamento como deve ser, ok, só há um Deus. Bem, se só há um Deus e criou todos, então criou-me a mim, mas também criou-te a ti, então somos iguais. Este mandamento vai nos colocar em pé de igualdade de todos. E vai resolver muitos dos problemas do mundo. Nenhum grupo é superior ao outro. Então este mandamento é estrutural para a organização social. Se só existe um Deus, só existe uma moral. E este é o problema do mundo. Tente falar com um ateu e dizer que existe uma moral. O que é que ele vai dizer? Não, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua. Então, mas afinal, quantas verdades há? Quantas pessoas existirem? Porque cada um pode ter a sua. Mas quando nós consideramos que só existe um Deus, este Deus é que vai determinar as regras, quantos sistemas morais podem existir? Um. É Ele que dá. Então, o sistema moral que Deus deu para mim é o mesmo que Deus deu para cada um de vocês. O que significa que, então, todos nós estamos sujeitos e submetemos-nos o quê? A mesma moralidade. Não há moralidades diferentes. Matar é errado para mim, é errado para vocês. Roubar é errado para mim, é errado para vocês. Mas se falar com um ateu, ele vai dizer, mentir não é errado. De vez em quando até salva pessoas. Porque ele tem um sistema completamente diferente. Ele diz, mas porquê que eu não posso seguir o meu? Porque o dele, até de vez em quando, livra-o de situações. E ele diz, mentir às vezes resulta. Prejudica o outro, mas ele não está preocupado. O sistema dele funciona. Então, cada um pode ter um sistema. Mas se só existir um Deus, então só existe uma moral. E esta moral vai levar a que exista apenas um sistema de justiça. Se só existe um sistema de justiça, significa que então a justiça é igual para quem? Para todos. Então, termos um Deus resolve muitos dos problemas que nós temos neste mundo. Porque considerávamos que ninguém é superior a ninguém, só um Deus. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos valores e todos nós devemos ser tratados pelo mesmo sistema de justiça, que é dado por quem? Pelo Deus. E porquê é que podemos confiar? Porque Ele é superior.
E porque Ele tem todo o poder e Ele sabe todas as coisas. Então, resolvia grande parte dos problemas do mundo. E depois, isto é o que eu acabei de falar agora, meus irmãos, e se nós tirarmos Deus do estilo de vida, da maneira como nós vivemos, que é aquilo que o mundo procura fazer, o resultado é uma baralhação completa. Porquê? Vale tudo. Se eu não tenho um referencial que é igual para todos, eu vou seguir aquele que eu achar que é melhor. Mas a outra pessoa vai seguir o que ele achar que é melhor. Então, afinal, como é que ficamos? Peguemos num exemplo, normalmente vamos sempre aos extremos, vamos pegar naquilo que aconteceu e que antecedeu e depois deu origem à Segunda Guerra Mundial. Há um homem que diz assim, eu tenho uma moral muito simples. Há um homem na Alemanha que diz assim, eu tenho uma moral muito simples. Eu criei aqui um sistema de valores que diz que os povos não são iguais, não é? Nós, aqui desta parte do mundo, somos superiores, então nós achamos que os outros são inferiores. Os outros são inferiores podem ser duas coisas, ou escravos ou mortos. Se eu não tiver Deus, como é que eu posso dizer que aquele homem está errado? Porque ele achava que estava certo. E ele tinha seguidores. E os seguidores achavam o quê? Que estavam certos. Como é que nós podemos dizer que ele está errado? Podemos, se dissermos, está errado de acordo com as leis de quem? De Deus. Está errado de acordo com as leis de Deus. Porque se for de acordo com a lei, ele diz, sim, tu segues a lei que tu fizeste, eu sigo a lei que eu fiz. Mas se nós colocarmos Deus no estilo de vida, nós não temos nenhum destes problemas, não é? Então, podíamos tentar tirar Deus, achar que há coisas, por exemplo, o regime comunista tentou dizer que havia libertação do homem a partir do trabalho, a educação era importante, todos os Estados comunistas a educação é muito importante, e se nós pensarmos bem, não resolve problema nenhum. As maiores crueldades que foram cometidas no mundo foram por pessoas que estudaram muito. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, é um período histórico que eu gosto muito, a morte de pessoas não foi por alguém sem instrução que pensou, vou pegar num pau e começar a matar pessoas. Foram médicos altamente instruídos que pensaram assim, esperem, eu vou pegar aqui um médico, uma pessoa de estatística e matemática, e começaram a fazer contas, utilizaram a alta instrução para ver como é que eu mato eficientemente mais pessoas, rapidamente. Então a educação não resolveu o problema. Não é a educação que resolve, é a obediência ao Senhor. Então, pensarmos que os nossos filhos vão ser melhores porque são altamente instruídos, não vão. Vão ter mais instrução, vão. É só isso. Não vão ter melhor moralidade. Ela vem do seguimento das leis do Senhor. E podíamos seguir com vários exemplos, mas não adianta estar a enfastiar os irmãos. Eu queria terminar com esta ideia de que, de facto, nós vamos partir deste primeiro mandamento. Ele é estrutural para todos os outros. Porque a partir daqui, nós vamos considerar que quem deu os 10 mandamentos foi Deus. Só existe um. Nós somos todos iguais, então todos nós vamos seguir a mesma lei e vamos nos submeter da mesma maneira, e aquilo que é certo para um é certo para todos. Não há exceção. Então estamos em condição de seguirmos e dizermos, quando chegarmos ao ponto de dizer, não furtar é igual para mim, é igual para vocês. Porquê? Porque quem deu foi o único Deus, aquele único a quem nós devemos adorar. E por isso, a partir daqui, o primeiro mandamento é estrutural para todos os outros e nós vamos dar continuidade então ao estudo. Antes de terminar,